Está no ar, o Pode Confiar. Bom, para começar, felizmente essa foi uma das últimas semanas escolares. Significa que agora vamos ter tempo livre. As férias estão logo aí, summer, calor, o que vai ser mais propício para a gente acampar, fazer aventuras em geral. Então, falando de aventuras, a gente tá aqui com Edilson hoje, Edilson Brega. Adilson. Falando em aventuras, que nem você falou, a gente tá aqui com o Adilson hoje. O Adilson, ele ele se mudou aqui faz 1 ano e meio para os Estados Unidos. Ele tem 2 filhas e uma esposa maravilhosa. Ele também fala que ele não é pai de pet, mas ainda assim tem um cachorro. E por mim mesmo eu acho que não combina muito com o perfil dele. Lá no Brasil, ele foi editor de livros e ghostwriter. Ele escreveu e publicou 3 livros, um de romance, história e outro sobre a genealogia. Ele fala que ele atendeu a Escola da Vida e no momento ele tem 2 canais no YouTube. Um, a República da Capivara, que fala sobre todas as aventuras dele que ele faz nas montanhas, acampamentos e coisas assim. E 2, a Adilson Braga Fontes, que fala sobre a história de várias coisas. Brasil, coisa assim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das aventuras, alguns dos acampamentos que ele fez, bem no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Bom, vimos que ele tem um currículo muito grande, gosta de diversas coisas. Então, uma das perguntas que eu gostaria de começar é de onde surgiu o amor por livros? Que eu vi que você... Amor por livros? Isso. Eu fui, apesar de ter nascido de pais bem simples, com pouca instrução, eles sempre incentivaram ao estudo, né? E nós somos 4 irmãos, e todos nós estudamos e acabei me interessando muito por livros a ponto de fazer uma faculdade de biblioteconomia que trabalha com livros, né? E depois fiz pós-graduação e trabalhei com livros durante muitos anos, e depois também trabalhei com produção de livros e escrevi livros, né? Então, livro é de onde você tira o seu conhecimento. Tem uma frase minha que rola na internet aí, bastante interessante, né? Que diz que um livro que não é lido é conhecimento adormecido. Gostei disso. Bastante gente cita essa frase aí, mas é minha essa frase. Acredito que, infelizmente, principalmente a juventude, assim, por conta, sei lá, acho que para a maioria dos jovens é muito mais interessante passar o dia vendo YouTube ou algo assim do que ler um livro, assim. Então, o que você falaria para alguém que não tem tanto interesse, acha ler meio entediante? Tipo, que hábito ela poderia começar a fazer para começar a gostar, se interessar? Porque livro, como você disse, é uma grande fonte de conhecimento. Exatamente, livro é grande fonte de conhecimento e para gostar de ler, você tem que buscar coisas que você goste, né, que você se interesse. Minhas filhas, por exemplo, adoram ler, leem muitos livros e adoram biblioteca. Muito incentivado por minha esposa e por mim. Então, desde criança a gente leva elas na biblioteca. Eu acho que criar essa cultura na família é importante, né? Desde criança, desde bebezinho. Eu levei minha filha Rebeca, pequenininha, ainda naquela cestinha, para a biblioteca. Eu trabalhava na biblioteca e eu levava ela, né? Então, desde criança elas frequentam a biblioteca e hoje, já adolescentes, elas cultivam essa cultura de ler, e se interessam, né? E buscam coisas que elas gostam, né? Não adianta você tentar ler uma coisa que você não gosta. Exatamente. Que não vai rolar. Eu lembro que eu comecei com o Diário de um Banana. Acho que muita gente começou. Minhas filhas leram muito Diário de Banana. Harry Potter. Eu já li o Diário de uma Menina Nada Popular. Era daquelas. Não, mas é assim, você começa a ler esses livros mais simples. Eu comecei com Coleção Vagalume. Coleção Vagalume é muito interessante. Alguém já ouviu falar aqui? Não, né? Não. Mas é uma coleção da minha época de moleque. Década de 80, década de 70, década de 90. Essa coleção muito famosa. Procura na internet, depois vocês vão achar. Coleção Vagalume lá no Brasil. A gente está nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, a gente está aqui nos Estados Unidos, reunido com um monte de brasileiro, mas essa coleção Vagalume fez muito sucesso no Brasil. E eu gostava muito de ler esses livros de aventura, né? A Ilha Perdida e outras histórias mais. Então, sempre, Robinson Crusoe, eu sempre gostei muito, histórias do Sítio do Capão Amarelo. Então, sempre gostei muito das histórias da coleção Vagalume, mas que envolvia aventura, né? E isso acho que foi mudando um pouco esse gosto meu pela natureza e pela aventura.
Falando em aventura, que a gente tá conversando um pouquinho sobre isso, como que você acha? Quando que foi o começo das suas aventuras? Onde que você começou? Foi bem de pequenininho? Quando você já estava na sua adolescência, você quis tentar uma coisa diferente? Isso é bastante curioso, né? Eu nasci na roça, na fazenda. E quando você tem esse contato muito próximo com a natureza, né, que era o meu caso, lá na roça, você tem esse amor natural, né? O meu pai me incentivava bastante. Então, eu estava mostrando vocês mais cedo aqui, minha primeira cicatriz que eu tenho, que eu me lembro, foi feito com um facão. Nossa. Tá aqui, ó, meu dedo, né? Com 4 anos de idade. 4 anos de idade 4 com anos de facão, idade, brincando com exatamente. Uma facas. coisa meio irresponsável, né? Mas o facão no Brasil, né? Ele é símbolo de aventura. Para as pessoas que praticam o que eu pratico, que é o bushcraft, que é um termo em inglês, né? Que é se aventurar na natureza Como é que é de novo? Bushcraft. É um termo em inglês que significa artes do mato, né? Ou buscar na natureza recursos para sua sobrevivência. Então, a filosofia que eu sigo, né, dentro do meu canal no YouTube, República da Capivara, é justamente baseada nessa filosofia do bushcraft, que é buscar na natureza recursos para sobreviver em meio à natureza. Então, esse tema, bushcraft, é muito famoso, né, na internet. Vocês já viram aqueles caras que constroem casas de madeira, de palha, de barro? É bushcraft. Né? Então, eu já construí muitas coisas, né? Tipo o quê? No meu canal eu mostro, né, essas coisas que a gente faz, que os bushcrafters fazem. Eu já fiz uma faca, né? Uma faca de metal, obviamente. Eu já fiz panela de barro, cerâmica, né? Foi difícil, fazer a panela de barro foi uma tarefa muito difícil que eu demorei semanas para fazer. Porque eu nunca tinha feito, e eu sei que para fazer uma panela que seja eficiente, você tem que cozinhar o barro. Você faz, você molda, e depois você tem que cozinhar. E essa temperatura do fogo, né, para cozinhar o barro, para ele virar cerâmica, ele tem que ser uma determinada temperatura constante, durante algumas horas. E manter esse fogo foi complicado. Mas depois de 3 semanas eu consegui. E você fez a panela na sucesso. mata mesmo, no meio da mata? Não, fiz em casa. Né? Você filmou isso? Tá no Tem um no vídeo canal? no canal, tá lá Ai, mostrando. legal, São legal. dois episódios. É bastante interessante e eu mostro os erros e acertos, né, dessa produção. Fiz faca, fiz armadilha, cacei animais. No Brasil a caça é proibida. A não ser a caça de javali, que é um animal exótico, não é da nossa fauna. Então o governo brasileiro, o IBAMA, né, autoriza que algumas pessoas caçem. Mas, as pessoas que moram na mata, indígenas, e as pessoas que vivem da natureza, locais remotos, Amazônia, por exemplo, eles podem caçar para sobrevivência, né? E qual é a outra, né? Outra possibilidade de caça no Brasil é se você está numa situação de sobrevivência. Você foi fazer uma trilha, muito comum, tá, gente? Muito comum. Você vai fazer uma trilha na mata, e se perde, certo? Você fica lá dias perdido. O que você vai comer? Acaba a bolachinha que você levou, acaba a garrafinha de água que você levou, você tem que comer de alguma forma. Né? Então, os animais são uma opção de comida. E no Brasil isso é permitido. Aí, pergunta rapidinho. No seu canal, você mostra todos os vídeos das coisas que você está criando, tipo pote, panelas, facas, assim. Você também ensina as pessoas um pouquinho sobre, não sei, uns planejamentos, algumas coisas que você pode levar para mata, alguma coisa assim, sobre sobrevivência? Sim. Na verdade, todos os vídeos têm esse objetivo, né? De mostrar o que você pode levar para a natureza, né? E o que você pode retirar da natureza, no caso, se você não levou. No caso, né, como eu estava citando, se você se perdeu na mata e precisa comer, retirar um animal da mata, uma planta, para se alimentar ou para se hidratar, enfim. A gente mostra isso no canal também. Então, um dos focos do meu canal, na verdade, é o conhecimento sobre plantas e animais. Conhecer plantas e animais é uma coisa muito complicada. Porque dependendo de onde você mora, eu vim do Brasil e eu morava em São Paulo. São Paulo, na cidade onde a gente morava, Campinas está entre 2 biomas. Sabe o que é um bioma?
Bioma é uma região geográfica que tem clima, que tem animais e plantas específicos. Lá no Brasil tem caatinga, tem cerrado, tem Mata Atlântica. Então, esses lugares têm animais e tem plantas específicos. E lá eu conhecia, lá em Campinas eu conhecia algumas coisas do cerrado, porque lá tem cerrado também, e muita coisa da Mata Atlântica, porque a gente estava com muita Mata Atlântica ali, né? Eu fui criado e nascido na Mata Atlântica. Quando eu mudei para cá, quando a minha família se mudou para cá, e eu me mudei também, eu estou tentando, né? Estou tentando aprender coisas sobre esse novo bioma que a gente tem Então, no aqui. deserto, provavelmente é diferente. Exato, aqui onde a gente vive, nós temos 2 biomas. Mais para o sul, a gente tem deserto, e aqui na nossa região, a gente mora na capital do estado de Utah, é um bioma mais de pradaria, que é classificado aqui nos Estados Unidos, né? Que é essa planta rasteirinha que existe e tal, com bisões e alces, né? Então, eu estou aprendendo aqui sobre animais e sobre plantas, né? O que você pode usar das plantas que existem aqui para se alimentar, para usar como remédio, quais animais existem, né? O que esses animais representam de perigo, né? Por exemplo, nós temos aqui o puma, que é o cougar, né? A onça. Nós temos aqui também o urso, que pode atacar a gente. Nós temos a cascavel, que é uma cobra que potencialmente pode nos matar. Então é importante você conhecer o bioma onde você está inserido. Então, quando você vai fazer uma aventura, você tem toda... para a pessoa que faz aventura constantemente, né? Como é o meu caso, periodicamente eu estou inserido na mata, né? Eu estou indo para a mata para fazer trilha, para acampar, para fazer alguma coisa. É importante conhecer todo esse bioma, né? Onde eu estou inserido para me proteger e também para me utilizar do que existe na natureza. Tem uma pergunta. Você falou que, por exemplo, se você está fazendo uma trilha e você se perde, por exemplo, você pode caçar, porque questão de sobrevivência. Você conhece alguém que foi acampar assim e acabou se perdendo? Sim. Por dias? Conheço. Como foi assim a história? Então, nós temos... Primeiro que eu gostaria de falar o seguinte. A máxima de quem vai para a natureza, existe um tripé. O que é um tripé? São 3 coisas essenciais para quem vai para a natureza. Que é água, abrigo e... Comida? Água, abrigo e... Comida? Não. Água, abrigo... Eu esqueci o outro. Outra com A. Não é com A, não. Deu branco aqui agora, hein? Água, Água, abrigo e fogo. Isso é importante. Ok. Né? Por que abrigo é importante? Comida não está no tripé. Por quê? Você consegue ficar... Uma pessoa consegue sobreviver sem comida durante semanas. Durante semanas. Sem água, quanto tempo? 7 dias máximo. Não, 2, 3 dias no 2, máximo. 3 dias máximo. Exatamente. E Nossa. fogo, se você tiver sem fogo para te aquecer, você vai morrer congelado. Principalmente aqui onde nós moramos. Fomos acampar 2, 3 semanas atrás com os jovens e pegamos temperatura negativa no deserto, né? Dormimos muito pouco e tivemos que ter uma fogueira à noite para nos aquecer, né? Porque é frio. Mas histórias de pessoas que se perderam. Vou contar 2 histórias. Duas histórias. Uma com final feliz e outra com final triste. A do final feliz é o seguinte, isso no mesmo lugar, tá? Um lugar que eu acampava lá em São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, a Serra da Mantiqueira, já ouviram falar? É a serra que divide São Paulo e Minas Gerais. Serra muito linda, com muitas montanhas, muita mata e muitos animais. Tem onça, tem cervo, né? Tem javali, tem vários animais lá. Lobo, guará. E tem uma trilha chamada Trilha da Serra Fina, que você faz em 5 dias. Ela toda. Mas você pode fazer uma parte dela. Então, como você anda no topo da serra, que se chama Serra Fina, né? Você anda sempre no topo, você não tem água. Tem muito pouca água. Então, ela é perigosa por causa disso. E ela é frio, e é frio também. A cada 1000 metros que você sobe de altitude, você acaba acumulando menos 7 ou menos 5 graus a menos, né? Você acumula menos. Você começa uma trilha lá no chão com, por exemplo, 20 graus, quando você chegou a 1000 metros, você está com 13 graus. Mais 1000 metros, menos 7 ou 5 graus. Então, quanto mais você sobe, mais frio fica. Então, primeiro dos caras. Um cara foi fazer uma trilha, um cara lá de Campinas,
foi fazer essa trilha Serra Fina lá na Serra da Mantiqueira. Era para ele ir de manhã, passar o dia e voltar. Ele ficou perdido durante 7 dias. Nossa. Durante Ele 7 tava dias. acompanhado? Tava sozinho. Sozinho. Sozinho, todo mundo achou que ele tinha morrido. Uhum. Porque não pega celular na mata, é muito difícil pegar celular, tá? Sim. Não pega celular. Só que esse cara, ele estava preparado. Ele tinha uma mochila com algumas coisas básicas. Ele tinha alguma coisa para fazer fogo. Porque como é que a gente pode fazer fogo no mato? Boa Eu pergunta. faço a menor ideia. Como é que você faz fogo? Sempre que eu vejo, por exemplo, em filme assim, o povo usava pedra. Tá, isso é uma maneira primitiva, mas eu tô na Exato. cidade. Era Flint Steel, Isso. aquele método de... Exato, só que isso é um Madeira. método primitivo, Sim. né? Inclusive, ó, Flint and Steel é uma coisa que é usada até há 200 anos atrás, Aham. quando foi inventado um outro instrumento, que é o fósforo. Né? 1827 foi inventado o fósforo. E a partir daí ficou muito mais fácil fazer fogo. Porque até então, como é que as pessoas faziam? Elas pegavam um pedaço de metal e uma pedrinha, batia contra o metal contra a pedra, soltavam a faísca, essa faísca pegava num pedacinho de tecido carbonizado, um tecido semi-queimado, e esse tecido formava uma brasinha que a pessoa soprava até fazer fogo. Um método extremamente Bem mais difícil. demorado. Difícil de fazer. Eu já fiz fogo assim, é difícil. Não é tão demorado, mas é difícil, né? E depois que inventaram o fósforo, ficou muito mais fácil. Exato. Você dá uma riscadinha e o fogo pega. Em 1903 inventaram outra coisa que se chama pederneira, ou ferrocélio, já viram? Que é aquela pedra, eu vou mostrar daqui a pouco. Você risca e sai Isso faísca. é faz. Exatamente. Muito. E existe o isqueiro também, né? O isqueiro foi inventado a partir do invento do ferrocélio, né? E depois que inventaram essa pedra, ficou fácil inventar o isqueiro. Então, o que você pode levar para o mato? Um isqueiro. Esse cara provavelmente tinha isqueiro, tinha pederneira, e ele conseguiu ficar 7 dias na mata. Na mata tem muita água, no Brasil, né? Mata Atlântica tem muita água. Serra da Mantiqueira tem muita água, então água não é problema. Outros problemas que ele teve para dormir, né? Abrigo, né? Provavelmente ele levou saco de dormir, ele tinha mochila com equipamento. Ele conseguiu sobreviver 7, 9 dias. Ao final desses dias, um helicóptero procurando por ele, conseguiu localizar. Esse foi um final feliz. Esse foi o final feliz. Exatamente. Agora o final triste deu. Final triste. Teve um francês que ele, muito experiente, ele morava lá em Minas Gerais e ele já tinha subido montanhas na Ásia, montanhas na Europa, com neve, já tinha acampado nesses lugares, tinha muita experiência, 50 e poucos anos, e fazia trilha, fazia corrida, e ele foi fazer uma trilha na mesma serra, Serra Fina. E ele parece que levou somente aquela mochila com água, né? Aquela mochila de reidratação. E não levou, parece que mais nada. Ele se perdeu nessa serra, que é muito complicada, e ele ficou 48 horas lá. E não voltou mais. Depois de 48 horas ele morreu. Morreu de hipotermia. Hipotermia. Né? A água tinha muito. Fazer fogo, nem Não tinha. Ele não levou nada para fazer fogo, não tinha muitos recursos, né? Não levou nada, levou só água. Só uma mochila para pegar água. E não levou roupa, né? Tinha pouca roupa. Nossa. E ele acabou morrendo. E era um cara muito experiente. Agora, foi um espanto, né? Isso foi o quê? Uns 5, 6 anos atrás. Foi um espanto para as pessoas do meio, né? Que faz aventura e tal. Porque o cara era muito experiente. Como que um cara experiente assim morreu de uma coisa tão simples? Exatamente, uma coisa simples. Mas hipotermia mata, tá, gente? Sim. Mata. Aquela noite que a gente foi acampar, eu fiquei preocupado com os meninos, porque estava tudo muito frio. Porque hipotermia mata. Você está deitado no chão, o chão ele rouba muito calor seu. E era o caso lá, a gente estava acampado na areia, né? Eu estava na rede. Ninguém era mais trouxe alto. nenhum, tipo, negócio pra Saco de dormir em cima, dormir. saco de dormir, os rapazes Então, trouxeram alguns tinham, mas outros não tinham. Aham. Então é perigoso o frio. Uma mutual boa seria você vir aqui ensinar um pouquinho sobre os 3 P's pra gente, pra todo mundo Tranquilo. ser experiente. Próximo acampamento. Próximo ninguém sofre. acampamento da aula, Sim, coisa com assim, certeza. todo mundo vai estar experiente. É verdade. E esse francês ele morreu 48 horas depois, né? Descobriram depois que ele não tinha nenhum desses equipamentos e estava a 1 quilômetro de uma fazenda. Nossa. 1 quilômetro de uma fazenda. Acabou morrendo, infelizmente. Esse é um caso, esse é um caso triste, né? Tem um caso que eu participei
tá, quando você vai para uma trilha, gente, você tem que estar muito preparado para todos os tipos de imprevisibilidade. Recentemente, antes de vir para os Estados Unidos, um mês antes, eu e minhas filhas, no dia 12 de outubro de 2020, nós fomos no Dia das Crianças no Brasil. Fomos fazer uma trilha lá em São Paulo, com mais alguns amigos, e nesse grupo tinha minhas filhas, que são pequenas, eram pequenas ainda, né? E tinha um senhor de 70 e poucos anos, mas muito atleta e tal. E nós subimos a montanha, gastamos 3 horas para subir, depois mais umas 3 para descer. Foi legal e uma trilha relativamente fácil. Mas quando a gente estava descendo, esse senhor ele cortou o dedo. Ele meteu a mão num galho e cortou o dedo porque tinha um espinho grande. E sangrava muito. E a gente procurando alguma coisa para estancar, né, e tal, e a gente não achou. E aí minha filha, a Rebeca, ela falou, eu tenho um kit de primeiros socorros. Olha aí. Minha mãe me deu e eu trouxe. E a gente conseguiu estancar o sangue do senhor e tudo acabou bem, né? E teve um outro caso, então ela estava preparada, a gente não estava, os adultos não estavam, mas minha filha estava. E teve outro caso também que aconteceu em 1998. Veja bem, mais de 20 anos atrás. Fui fazer uma trilha lá no Espírito Santo, ainda morava lá no Espírito Santo, no Brasil. E a gente foi fazer uma trilha, eu e mais 6 amigos. 2 garotas e 5 caras. Inclusive as 2 meninas moram até aqui nos Estados Unidos também, coincidentemente. E aí a gente foi fazer essa trilha, subimos a montanha, 4 horas para subir, mais umas 3 para descer. E aí quando a gente estava descendo, a gente encontrou um outro grupo. Este grupo, ele tinha uma menina com o pé quebrado. Imagina, você está no topo, mais 3 horas para descer e você quebrou o pé. E eles não sabiam o que fazer, estavam pouco preparados. E aí o que nós fizemos, né? No meu grupo tinha um cara, um amigo, né, que inclusive infelizmente faleceu. Ele era ex-militar. E ele conseguiu fazer uma maca, um torniquete e tal. Enfim, mobilizou o pé da garota e a gente conseguiu descer. 4 horas depois a gente conseguiu descer, né, aquele morro. Naquela época a gente tinha celular. A gente ligou para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro disse que não podia ir. Não podia ir com o helicóptero, só tinha um helicóptero. E era um feriado de 7 de setembro e estava com o governador. E eles falaram, desce com a garota que a gente está lá embaixo esperando por vocês. Desce com a garota, nossa. E a gente desceu. E ainda brigou com a gente quando a gente chegou lá embaixo. Não entendi. Mas Coisa assim, né? Enfim, mas pelo tudo deu menos certo. Exatamente. Exatamente. Então, falando nisso, dessas suas aventuras, a gente vai dar um pausa no momento. Aí depois a gente vai voltar daqui a pouquinho com mais perguntas pra você, ok? Ok, Voltando já. Ok, voltamos agora aqui. Pra começar de novo, olha que desenho bonito que a gente tá fazendo. O nome do canal é República da Capivara. Uma perguntinha. Como, de todas as aventuras, todos esses acampamentos que você faz por você mesmo, como que você envolve a sua família nesses planejamentos seus? Na maioria não dá para envolver a família, né? Porque é coisa de maluco, né? Você se enfiar no mato... fazer maluquice, faça sozinho. Exatamente. Você Na já neve, eu sai. fiz acampamento na neve também, então... Aí não quer envolver a família. Não, é perigoso, né? Algumas coisas. É perigoso, você vai lá do mesmo jeito. Deixa o perigo só para mim. Mas a minha família gosta muito de aventura, né? Minha esposa sempre, desde quando nós casamos, a gente acampa e ela participa de... Claro que é coisa mais light, né? A gente já fez várias trilhas, subiu montanha. E ela gosta disso, né? Apesar de muitas vezes ser difícil, né? Porque ela tem problema de coluna e tal, enfim. Mas, de certa forma, em alguns momentos a gente consegue equalizar, mas não é sempre que dá, né? Infelizmente. Eu queria que minhas filhas estivessem sempre comigo. E minha esposa também, Mas não... Só queria fazer uma ressalva aqui. Eu tinha falado no começo que a gente ajudou a moça a descer da montanha e fez um torniquete. Na verdade, não foi um torniquete. A gente imobilizou a perna dela, porque torniquete a gente ia perder a perna dela. Né? Torniquete para exatamente. parar o sangue e continuar Exato. pro resto do corpo. A gente imobilizou a perna e fez uma maca e desceu com a moça. 4 horas depois a gente estava lá embaixo. Mas deu tudo certo, né? A moça tá viva, tá tudo bem. Eu acho que tá viva, né? Tem 24 anos, faz 24 anos. Mas espero que ela esteja viva. Amém. você ainda tá com a perna, seu trabalho foi feito bem. Exato. Algo que eu tô curioso agora. Você tem um canal que o nome é República da Capivara. Exato. Se inscrevam lá, gente. República da Capivara. Por favor, se inscrevam lá.
E da onde veio esse nome? Da onde veio a inspiração para esse nome? Capivara, um animal tão do nada. Fofinho, né? Tão fofinho. Exato. Sempre lá. Capivara, na verdade, é um... Quando eu fiz o canal, era só para colocar minhas aventuras. Mas o canal foi crescendo, né? Tem hoje 5 mil inscritos Caramba. e está crescendo. E eu não imaginei que ele fosse dar certo. Então, só coloquei um nome que eu gostei. Eu vi a bandeira da Califórnia, California Republic, e o símbolo era um urso. Falei, vou fazer algo parecido, Só que só que colocar a capivara, que é um animal que a gente tem aqui em abundância. E a cidade que eu morava, em Campinas, tem muita capivara, né? Infelizmente, algumas são atropeladas lá, porque de tanta capivara que tem. Mas é isso. É um animal bem brasileiro, né? A gente consegue achar até no rio Tietê, que é um rio altamente poluído. Nossa, eu lembro, às vezes a gente passava lá na estrada, o Rio de Janeiro sempre tava lá, todo mundo da janela pra cima, porque o cheiro não dava, não. Exato. Triste. Eu só queria também voltar num assunto, né, que eu tinha falado sobre o tripé, né? Fogo, abrigo e água, né? Fogo, abrigo e água são o básico. Mas isso é o básico, para quem se perdeu na mata e tem que ter isso, né? Mas o alimento, depois que você tem essas 3 coisas organizadas, o alimento é importante. Por isso que quem faz aventura, frequentemente, tem que ter alguns conhecimentos básicos das plantas locais, dos animais, Sim. né? E uma das propostas do canal é essa também. Então, eu apresento muitas plantas. Quando eu estava no Brasil, eu falava sobre muitas plantas que a gente pode usar para remédio, para chá, para se alimentar. Plantas que você pode utilizar para fazer corda, né? Enfim, para fazer abrigo. Então, vários tipos de plantas que você pode utilizar para você sobreviver numa situação de emergência, né? O bushcraft que eu te falei, que eu falei para vocês, que é a filosofia que permeia o canal, ele dá subsídios para isso, né? Para a pessoa sobreviver a partir daquelas técnicas que ele conhece, que ele adquire através dessa filosofia, né? Que é o bushcraft. Então, perguntinha aí, você fala, só lembrando, é fogo, água e abrigo, né? Exato. Mas isso pra todo mundo que gosta de fazer aventura, especialmente solo ou com mais pessoas, não deve ter, tipo, muitas coisas carregando com eles, abrigo, não tem que levar sempre uma barraca, tipo, água, se você tá... Não vai ser muita coisa que você precisa levar, coisa assim? Então, isso é uma pergunta importante. Abrigo, você consegue construir um abrigo na mata. Caso você fique perdido e precise passar uma noite ou mais noites na mata, você consegue, com uma faca, você consegue construir um abrigo, né? Sim. Só com uma Ok. faca? Só com uma faca você consegue construir um abrigo. Um youtuber chamado Simon Albuquerque, lá de Rondônia, muito famoso no Brasil, ele tem um canal no YouTube, ele é biólogo, e ele tem um vídeo mostrando que com uma faca ele consegue fazer um abrigo. E ele mostrou isso. Então dá para fazer. Se você leva uma faca, eu tenho uma faca aqui na minha pochete, então com essa pochete aqui você pode levar os itens básicos. Vai fazer uma trilha de boa, tranquila, né? Quer levar só alguns itens, caso precise, né? De uma emergência, você tem aqui alguns itens básicos. Então, nessa pochete você já tem tudo básico aí. Eu tenho algumas coisas básicas. Por exemplo, ó, eu tenho aqui fogo, não é isso? Que é um dos tripés. Fogo, fósforo, Certo. e eu tenho fogo, pederneira. Isso aqui você estava falando É o da ferro, gente, né? ferro sério. Então você tem as 3 opções, né? Eu trouxe aqui para mostrar, né? Na verdade, você pode levar só esse aqui, ó. Você consegue fazer com isso Sempre aqui. vai funcionar. Esse aqui dos 3 é o mais eficiente. Por quê? Esse aqui você consegue fazer consegue funcionar mais de 1000 vezes. 1000 faíscas, né? Que o isqueiro acaba o gás e o fósforo acaba os Esse palitinhos. acaba o gás, Molha mas também isso aqui pode quebrar, porque é um mecanismo mecânico, né? Pode quebrar e você perdeu a utilidade. E o fósforo, você molhou, já era. Perdeu o fósforo. E como é que você... E aqui tem uma faca, né? Uma faca você pode usar, carregar na mochila. E você usa assim, ó. Faísca, entendeu? Essa faísca, ela... Se você joga ela em cima de uma fibra bem fininha, o algodão, você consegue fazer fogo. E eu tenho aqui um rolinho de corda vegetal, que eu posso desfiar isso aqui e posso usar para acender fogo com isso aqui. Posso usar para fazer uma armadilha para animal e posso usar para construir um abrigo.
E aqui eu tenho uma barraca portátil, que me protege Uma barraca... desse Desse tamanho. tamanho. Exatamente. Levinha. Eu consigo carregar na pochete. Me protege, de certa forma, vai me proteger, né, contra o frio. E eu tenho aqui um outro Vento, objeto. chuva, coisa assim. Exatamente. Se eu não quiser levar faca, eu tenho isso aqui, ó, que é um multi-tool, uma multiferramenta, que tem aqui, eu consigo pegar coisas com isso, consigo consertar, consigo trabalhar no abrigo. Eu tenho aqui lâmina com serra, eu tenho uma lixa, tem mais o que aqui? Eu tenho uma faca. 51. Exatamente. Então isso aqui dá para você se virar no mato. Tem um caso muito interessante, aconteceu aqui no sul de Utah, aqui nos Estados Unidos, virou filme, 127 horas. Já viu esse filme? Ah, já assisti. Já assistiu, né? O que acontece no filme? É um que o cara perde o braço, não é? O cara cai num dos cânions aqui de Moab. E uma pedra. Ele caiu, a pedra caiu junto, Caramba, prendeu foi o braço aqui em dele. Utah? Foi em Moab. Foi aqui, Não sabia disso, não. Foi. Foi. E aí ele ficou Uma faca. com isso aqui, ó. Cortou o braço dele. Com isso aqui. Spoilers pro movie, se ninguém viu. O Exato. cara perde o braço. Com isso aqui. Mas isso ao vivo. Cadê? Foi com a serra. Com isso aqui, ele quebrou os ossos do braço primeiro. E depois ele fez o quê? Cortou. Cortou. Com isso O braço aqui. dele mesmo. Imagina a dor. Ai, Mas ele saiu vivo. Se casou e Isso. teve filhos. uhum. Não é? Nossa, quanto tempo ele história. ficou lá mesmo? Que eu... 127 horas. Sim, É o nome do filme. Então, 127 horas dá uns 4 dias, mais ou menos. 4 dias e provavelmente Sem água. Ele tomou água porque choveu, né? Mas Sim. muito pouco. Mas Também no deserto de Moab, que é um deserto muito muito quente. quente. E teve vários riscos, né? Poderia ter dado um temporal e inundado tudo, ele ter morrido. Sim. E ele ter morrido de exaustão mesmo por sede, Aham. né? De frio, porque a noite é muito frio. Foi um milagre mesmo. Exato. Ele Mas era um conseguiu. atleta, né? Isso é Sim. importante em relação aos atletas. Os caras são muito bem preparados, né? Ele era atleta de qual esporte, exatamente? Ele fazia Ele quem fazia- não em, como é que chama? Canoeing? De canyon. De canyon. O cara que explora Sim. canyon. Ah, sim. Eu esqueci o nome, mas era o cara que explorava canyon. Então ele Já sabia, fazia, pelo corria, menos. escalava. Aham. Então ele tinha um porte atlético, ele tinha uma vida de atleta, né? Então Sim. ele conseguiu sobreviver, principalmente por causa disso. E tinha conhecimento, né? Então ele levou um kit, mas o erro dele foi não ter avisado. Isso é muito importante, gente. Não ter avisado para onde ele ia. Quando eu vou fazer alguma trilha, eu tenho no meu celular um aplicativo e minha esposa também tem. Então ela sabe onde estou indo. Então outro dia eu fui pro meio da mata e ela falou, nossa, você estava lá no meio da mata e tal, no meio do nada. E ela via, ela consegue me acompanhar, Pelo eu GPS indo, no celular. exatamente. Uhum. Se eu por acaso não voltar, ela consegue me localizar pelo celular. Então isso é importante. Ajuda bastante. E esse camarada, né, o Aaron, era o nome dele, ele não avisou ninguém para onde ele ia. Então foi muito difícil. Ele não tinha outra opção a não ser cortar o braço. Ai, Mas esses são itens básicos, né? Fogo, abrigo e o outro é água. água, né? Água, tem uma garrafa de água aí, se quiser. Tem uma garrafa de água, mas eu ando com essa garrafa amassada, certo? Inteligente. Para Qualquer ocupar coisa, espaço, desamassa. né? Ocupa espaço. Você desamassa Já tem uma e garrafa. enche, exato. E aí a água você pode tomar in natura, não pode? Se você tomar ela in natura na natureza, o que acontece? Você pode pegar uma doença e morrer. Mas se for a última coisa que você tiver que fazer, você vai tomar água. Melhor do que nada. Exatamente. Mas se tiver a condição de esterilizá-la, melhor. Com fogo você consegue esterilizar a água. Entendeu? Aquecendo a água, né? Aquecendo, exatamente. Mesmo a garrafa plástica. Você coloca ela pendurada em cima do fogo, com a cordinha que tem aqui, e com o tempo ela se esteriliza. Sim. Uma coisa que eu acredito que todo mundo que tem esse lifestyle de ir pra mata e tudo mais, eu acredito que você aprende muito a se virar com o que você tem. Tipo, em geral na Exatamente. vida. Eu acredito que as pessoas conseguem ver a solução mesmo nas piores adversidades. Porque você tem que se virar com o que você tem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E a filosofia que eu sigo, né, o Bushcraft, ele exatamente faz isso. Busca tecnologias do passado, né? Então, quando você procura depois pelo tema na internet, né? Você vai ver que os caras pegam tecnologia primitiva, né? Muitos caras só usam tecnologia primitiva. Fazer fogo com pauzinho, Um pauzinho. né? Com pedra, né? Tudo isso é
são práticas de bushcraft. Construção de pedra, de casas. Tem vários caras na internet que fazem isso, né? Sim, às vezes vê no YouTube aqueles caras que não trazem só uma faca e construem uma casa inteira, sabe? Exato. Acho tão Então, impressionante saber isso. Então, tem alguns desses Sim. programas que são falsos, né? Sim. São fake, mas tem alguns caras que são sérios. Por exemplo, tem um cara aqui no sul do estado, também de Utah, ele mora ali na região de Moab e tal. O nome dele é Matt Graham. E ele é um apresentador do Discovery e tal. E ele dá aulas, tem uma escola, e ele ensina exatamente essa arte primitiva, caçar, né, fazer abrigo. Inclusive, apresentava na Discovery um programa aqui em Utah, ambientado aqui em Utah, onde ele trazia grupos para disputar. Cada grupo tinha que fazer um abrigo, uma casa primitiva, com as próprias mãos, usando só um machado, ou um facão, uma faca, enfim. Coisas desse tipo, muito interessante. Matt Graham está aqui no sul e ainda quero fazer um curso com ele, que é muito legal. É um cara que tem uma expertise. Pensou uma collab do seu muito legal. canal com o dele? Você tá louco, ele é Aí- muito maior que eu, então não tem collab, eu sou aluno dele. Mas... Ainda assim daria muito certo. Exato. E no Brasil, né, a gente tem bastante gente. Tem um dos caras que eu sigo lá, e por sorte ele me segue também, né? Que é o pai do bushcraft brasileiro. É o cara que levou essa filosofia para o Brasil. É o Juliano Toniolo, né? Que é um cara top lá no Brasil e ele ensina bastante técnicas. É o cara que desenvolve bastante eventos, né? Tem um evento muito importante chamado UPU. Nunca fui, mas gostaria de ter ido. Né? Que reúne vários desses caras, né? Que faz aventura, né? Que explora tecnologias primitivas e tudo mais. Legal. Interessante. Quando eu falo disso, eu lembro muito do Richard, do Brasil. Richard E esse Rasmussen, muito Quando- legal, Quando né? vem esse negócio de aventura, assim, me vem ele. na Ele, cabeça. eu acompanho ele também. Ele tem um canal lá que top demais. O foco dele é muito animal Exato. e bioma, né? Trata muito dos biomas e animais. São coisas que eu gosto também. Meu pai me ensinou a gostar de plantas e animais. Meu pai nasceu na roça, eu também nasci, né? Mas não vivi na roça. Mas meu pai nasceu e cresceu na roça e viveu durante muitos anos na roça. Então ele caçava, né? Ele sabia fazer uma casa, sabia construir muitas coisas, né? Criava animais, plantava, conhecia como se utilizava plantas para comer, para fazer remédio, né? Para fazer utensílios, né? Qual madeira é boa para fazer isso, para fazer aquilo. Inclusive, eu uso isso também no canal. Todo esse conhecimento que meu pai me passou, mais outros conhecimentos que eu adquiri, eu utilizo no canal, fazendo vídeos e mostrando como é que se faz algumas coisas. Utensílios de madeira, né? Como eu disse, já fiz faca, já fiz coisas de barro, já cacei, enfim. Coisas desse tipo. Entendi. Então, mais uma vez, pessoal, se inscreve lá. Como a gente viu agora, tem bastante conteúdo, muita informação. Tem mais de 300 vídeos lá. Então, Mais de 300 vídeos. acompanha lá. Ah, eu tenho uma perguntinha, só pra... A gente tá falando de várias coisas, tipo das 3 coisas que a gente sempre precisa, né? Tá, você tá na mata dias, né? Dias. Como você faz, tipo, sei lá, as necessidades, coisas assim? Você faz, tipo, buraquinho ou o quê? Que isso que a gente aprende Essa é a nos coisa acampamentos das moças, coisas assim, no track, acampamento dos pioneiros, não tem banheiro. Essa é a coisa mais básica que tem. Você faz Mas um buraco e Mas Tá buraco feito. vai pronto, Já acabou. tá feito. É exatamente isso. É importante você fazer o buraco e enterrar. Isso é ecologicamente correto. É né? importante fazer buraco e enterrar. Exatamente. O que você fez. Porque você atrai insetos, né? Mosca, se você não faz isso. Não é higiênico, né? Vem outra pessoa, passa ali, pisa em cima. Então, fez as suas necessidades, enterre. Dá uma enterradinha, não vai Exatamente, matar ninguém. Exatamente. E isso é normal, tá? Você tá no... Eu fui pro Monte Timpanogos, né? Uma montanha que tem aqui. Eu estou dizendo a montanha que tem aqui porque tem gente que está ouvindo e que não sabe, né? Mas é uma montanha muito alta aqui, é uma das maiores montanhas aqui do estado de Utah. É a terceira maior do estado de Utah. É aquela perto... É ali em American Fork. Aham. E a gente ficou uma noite lá acampado, né? Eu e mais 2 caras. E tinha que ir ao banheiro, né? Não tem Mas lá como. só tem pedra. Então, mesmo com pedra, você consegue cobrir com as pedras, né? O que você fez. O que você deixou lá de É, presente. porque eu acho eu acho que, tipo, é bem engraçado. A gente, tipo, pelo menos aqui na nossa igreja, os acampamentos das moças sempre é também, tipo, acampamento das moças, né? Nunca foi nada
muito Muito grande, selvagem. muito selvagem, sabe? Coisa assim. O máximo que a gente fazia era acampar na barraca mesmo. Foi tudo muito bom. Mas eu acho muito interessante os seus acampamentos, às vezes, com barracas assim, não tem banheiro. Eu acho interessante mesmo. Falando mais alguma pergunta? A gente tá terminando daqui uns 5 minutos. Eu tenho mais uma. Eu principalmente quando acampo, assim, eu sinto que você sai um pouco da sua vida e eu sinto que quando você tá no meio da mata, assim, mato, árvore, dá uma renovada nas energias, assim. É o que eu sinto, pelo menos. Então, você sente da mesma forma, assim, quando você vai acampar, você sente uma renovação, assim, de energias. Por mais que você tenha que fazer muita coisa, porque, enfim, você tem que sobreviver e tudo mais. Que quando eu vou acampar no caso. É exatamente isso, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque a garganta tá seca. Porque eu também acho que, às vezes, que ele falou, e o que eu tinha falado também, a maioria das vezes quando, tipo, eu vou acampar, eu não preciso ficar preocupado de sobrevivência. Já tá tudo lá pra gente. Exatamente, tá preparado, né? Então é bem mais fácil de relaxar lá. Mas das experiências que você tava contando pra gente, você tá focado em sobreviver. Pelo menos a maioria das vezes esses. Os acampamentos que eu faço, né, muitos deles são para fazer conteúdo pro canal. E aí, quando você faz conteúdo pro canal, você tem que passar técnicas de sobrevivência e tudo mais, porque os vídeos são para ajudar pessoas que, eventualmente, né, que vão fazer alguma aventura e que, eventualmente, podem ter algum perrengue no mato e conseguem se safar. Mas o lance de ir pro mato é prazeroso demais. Para quem gosta, né, e é o meu caso, eu não gosto de lagarta, tá? Eu tenho pavor de lagarta. Sério? Sério? Chega lá na largadinha. Mas aqui não tem, aqui tem pouca lagarta. No Brasil, como é mata tropical, tem lagarta para todo lado. Mas mesmo assim, eu enfrento o meu medo, enfrento as lagartas. Eu adoro cobra, não tenho medo de cobra, mas Adoro lagarta cobra, tem um mas pavor. lagarta não. Aquela largadinha desse tamanho? Não. Cobra? Compreensível. Tranquilo. Mas ir para o mato, né, entrar numa floresta, escalar uma montanha, fazer uma trilha, é algo para mim extremamente prazeroso. É isso que você falou, né? Traz paz, traz uma reconexão. Na verdade, é isso que as Exatamente. pessoas buscam, né? Conexão com a natureza. Viver em cidades, e principalmente cidades grandes como as que nós temos agora, e muito tecnológica, é uma coisa muito recente, né? Até pouco tempo atrás, sei lá, 100, 200 anos, a maioria das pessoas moravam no campo, na roça. E o contato que elas tinham com a natureza era praticamente 100%, né? Era todos os dias, né? Plantava o que ia Ele comer. plantava, caçava, pescava, né? Morava em fazenda, tinha que fazer toda a coisa, vivia no mato realmente. E hoje a nossa conexão com a natureza é pequena, né? É muito pequena, mesmo morando em cidades que são cercadas às vezes de natureza. E a maioria das cidades são cercadas de natureza. Aqui em nossa volta tem muitas montanhas, nas montanhas tem floresta, né? Tem infinidade de opções. E muita gente não conhece. Eu moro aqui há pouco tempo e já conheço bastante lugares. Sim. Eu acho, tipo, muito legal. Ou não legal, um pouquinho triste, né? Que nesse mundo que a gente tá, muito tecnológico, com natureza em todo o nosso redor, a gente às vezes esqueça de agradecer ou perceber toda essa natureza que a gente tem tão bonita. Essa semana inteira, uma coisa que eu percebi foi o céu. Hoje, o céu de toda essa semana que a gente acabou de ter foi muito bonito. Realmente. E eu achei, tipo, nossa, essa natureza que Deus deu pra gente é tão bonita, sempre tá lá, e às vezes, porque a gente tá sempre ocupado com escola, agora que tá acabando, a gente tá ocupado com trabalho, às vezes só tá preocupado com outras coisas da nossa vida, tá colado no celular, assistindo TV, a gente esquece de perceber como a natureza é tão bonita, e como a gente podia estar andando um pouquinho fora, e só se acalmando um pouco. Eu acredito que pelo menos a gente poderia, sei lá, cada 2 meses no mínimo, tirar um tempinho, ir pro meio do mato, ficar lá, fazer um acampamento. Acho que faria bem pra todo mundo. Faça isso. Vou fazer, vai ser minha vezes. nova meta agora. Exato. E tá tudo muito próximo de nós, né? Exato. E as pessoas perdem essa conexão e perdem a noção de onde vêm as coisas. Tudo que nós temos vem da natureza, né? Nós somos a natureza, né? A natureza é parte de nós. O que você come? É tudo extraído da natureza, né? Legumes, carboidratos, frutas, a carne, não é isso? É um animal que foi criado na fazenda
e que o queijo, tudo isso vem da natureza, né? E a gente perde a conexão. Muitas pessoas, é uma piada, né? Acham que carne nasce na prateleira do supermercado, né? Mas tudo isso faz parte da natureza. E quando a gente se introduz, se reintroduz e busca viver essas aventuras, né? Que pode ser algumas horas, né? A cada 2 meses, como você falou, a gente começa a entender o mundo à nossa volta de uma forma diferente. Né? Exatamente. E a gente relaxa muito. Para mim é muito relaxante. Também, quando eu volto, tipo, muito mais zen, contra a cabeça, muito mais relaxado. Essa subida do Timpanogos, a gente gastou 7 horas para subir. 7 horas com equipamento para acampar. Com comida, com barraca. Foi cansativo? Pra caramba. Chegamos lá, a gente só conseguiu fazer uma comidinha, montar a barraca e dormir. Exatamente. No outro dia descer. Mas foi super prazeroso. Né? Então, mesmo que você se canse, que você tenha dores no corpo, É um esforço que o vale a prazer pena. na alma é muito maior. Então a gente pode terminar nessa nota tão bonita sobre a natureza, sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Provavelmente vou checar lá o seu canal, Por favor, vou escrever faça lá, aprender um pouquinho mais, ensinar para as moças que estão perguntando, falando para todos os jovens aqui da aula e para todo mundo que está assistindo para ir checar o seu canal. A gente só queria agradecer o Samuel hoje pela arte. Olha que legal, República da Capivara. Tá parecendo que nem a bandeira mesmo da Califórnia, é isso que eu tava vendo. Tá muito legal. Valeu, obrigado. Agradecer também ao Dilson por ter disponibilizado o tempo dele. Agradecemos também a vocês que estão nos assistindo e esperamos que vocês tenham uma excelente semana. Cheque o canal dele. Tire o seu tempo na natureza. E é isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal também no YouTube. Exatamente. Pode confiar. E segue a gente nas redes sociais também, Midvale17 Jovens, ou Pode Confiar 17 também. Vai estar tudo inscrito lá. Ah, tá. E pode me seguir no Instagram também. Aham. República da Capivara no Instagram e YouTube República da Capivara, é o mesmo nome. A gente pode colocar nos captions do nosso vídeo todas as informações assim. A pessoa só clica lá e vai escrever tudo pra você. Perfeito. Isso aí. Ok, Muito obrigado, obrigada. pessoal. Até Tchau. a próxima.